Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje, vamos direto ao ponto. O artigo 5º da Constituição de 88. A gente pode dizer que é a espinha dorsal dos nossos direitos e deveres, né? Isso mesmo. É a base. E a nossa ideia aqui é dar uma olhada mais de perto em alguns direitos-chave. Sabe, tipo legalidade, liberdade de consciência, de crença. E liberdade de expressão, claro. Sim, essa também. E o ponto central é ver como o Supremo Tribunal Federal, o STF, anda interpretando isso tudo na prática. As fontes são a própria Constituição e as decisões importantes do STF. Ok, então. Vamos desempacotar isso. Começando pelo começo, talvez, o princípio da legalidade. Lá no inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Parece simples, né? Mas... Parece, mas tem seus detalhes. Para a pessoa física, para o cidadão comum, a lógica é, se não está proibido por lei, então pode fazer. É a chamada legalidade ampla, né? Certo. Agora, para a administração pública, para o governo, a coisa muda. Aí vige a legalidade estrita. Isso está lá no artigo 37. Quer dizer, o agente público só pode fazer aquilo que a lei manda ou permite. Não tem essa de se não está proibido, pode. Entendi a diferença, é quase o oposto. Exato. E hoje em dia se fala até em juridicidade, que é mais amplo ainda. Não basta olhar só a lei escrita, tem que ver se está de acordo com todo o sistema jurídico, princípios, tudo mais. E tem também a reserva legal, que é um pouco diferente, né? Quando a Constituição exige uma lei específica para tratar de um assunto. Perfeito. É quando a Constituição diz, olha, para mexer nisso aqui, precisa de lei. Lei mesmo, aprovada no Congresso. Um exemplo clássico é para quebrar sigilo telefônico, sabe? Precisa de ordem do juiz, claro, mas também tem que ter uma lei que preveja isso. Faz sentido. E no direito penal, essa legalidade é ainda mais rígida, imagino. Com certeza. Não existe crime sem lei que o defina antes do fato acontecer. E outra coisa importante, medida provisória, por exemplo, não pode criar crime. Está lá na Constituição. E como o STF aplica isso no dia a dia? Pensei aqui em concursos públicos, que sempre tem polêmica. É um bom exemplo. Olha, exame psicotécnico em concurso. O STF já disse, numa súmula vinculante a 44, que só vale se tiver previsto em lei, se tiver no edital, com critérios objetivos. E se o candidato puder recorrer. Senão não pode. Súmula vinculante significa que todo mundo tem que seguir, né? Juízes, administração... Exatamente. E tem mais. Limite de idade ou altura. Mesma coisa. Só vale se tiver em lei e se fizer sentido para a função. Para policial combatante, ok, mas para médico da polícia. Talvez não. O STF já analisou isso. E aquela questão das tatuagens? Deu o que falar? Sim, o STF bateu o martelo num caso com repercussão geral, o tema 837. O que eles disseram foi: proibir alguém só por ter tatuagem é inconstitucional. A restrição só é válida se o desenho, o conteúdo da tatuagem, ofender valores da Constituição. Tipo, incitar violência, crime, preconceito, uma suástica, por exemplo. Mas ter um desenho qualquer não pode eliminar. Entendido. Vamos seguir então. Liberdade de consciência e crença. O que está garantido aí? Bom, garante duas coisas principais. Primeiro, a liberdade de ter sua crença, sua fé, no seu íntimo. E também o livre exercício dos cultos, a proteção aos locais. Isso está no inciso 6º. E aí vem o inciso 8, que é a escusa de consciência. Ah, aquela de poder se recusar a cumprir uma obrigação imposta a todos por causa da sua crença? Isso, ou por convicção filosófica, política. Mas tem um porém, né? A pessoa tem que cumprir uma prestação alternativa se a lei definir uma. Não é só se recusar. E se a pessoa se recusa a fazer obrigação e a alternativa, o que acontece? Perde os direitos? Então, aí o STF, seguindo a Constituição, diz que a consequência é a suspensão dos direitos políticos. Atenção! Suspensão, não perda definitiva. É temporário. E o STF já teve que analisar casos bem... delicados nessa área. Tipo sacrifício de animais em rituais religiosos. Esse mesmo. Foi considerado constitucional como parte da liberdade religiosa, desde que não tenha crueldade desnecessária, claro. Outro ponto, ensino religioso em escola pública. O STF disse que pode ter, sim,
de forma facultativa e pode até ser ligado a uma religião específica, desde que se respeite a diversidade e quem não quiser participar. E a história dos sabadistas, pessoas que guardam o sábado e têm conflitos com provas ou trabalho nesse dia. É a ideia de acomodação razoável. O STF indicou que a administração, o Estado, tem que tentar, na medida do possível, ajustar essas obrigações. Remarcar uma prova de concurso, por exemplo, desde que isso não cause um problema muito grande, um ônus desproporcional. É sempre uma questão de balancear. Esse balanceamento parece ser a chave de tudo, né? O que nos leva para a liberdade de expressão, outro direito fundamentalíssimo. Sem dúvida. É um pilar da democracia. O STF até fala que ela tem uma posição preferencial. Quer dizer, num conflito com outro direito, ela tende a pesar mais. Ok. Mas não é absoluta. de jeito nenhum. Tem limites. Um limite claro está na própria Constituição. É proibido o anonimato. Você tem que se identificar para poder ser responsabilizado se abusar do direito, se ofendeu alguém, por exemplo. Por isso que denúncia anônima, sozinha, não pode começar uma investigação formal. E a censura? O STF não gosta nada disso, né? Nada mesmo. A censura prévia, antes de publicar ou falar, é totalmente rejeitada. Isso ficou muito claro numa decisão importantíssima, a ADPF 130. Se houver abuso, a intervenção do Estado vem depois, para reparar o dano. Tipo discurso de ódio. Exato. Discurso de ódio, que é incitar violência, discriminação contra grupos, isso não é protegido pela liberdade de expressão. É considerado um abuso desse direito. Entendi. E o tal direito ao esquecimento? A pessoa pode pedir para apagar fatos verdadeiros do passado dela, da internet, por exemplo? Olha, esse foi outro tema quente. O STF decidiu no tema 786 que esse direito, assim, de forma geral, não existe na nossa Constituição. A liberdade de informar e de ser informado sobre fatos reais, mesmo antigos, prevalece. Mas e se a informação causar muito dano? Aí, a situação tem que ser vista caso a caso. Pode caber uma indenização, por exemplo. Mas apagar a informação lícita, como regra, não pode. Não querem vacinar os filhos. Mais um caso de ponderação. O STF entendeu que o Estado pode sim determinar a vacinação obrigatória, desde que esteja em lei e tenha base científica para proteger a saúde de todo mundo. O direito coletivo à saúde pesa mais que a convicção individual nesse caso. Mas não pode vacinar à força, né? Não, vacinação forçada não. Mas podem existir consequências para quem recusa sem justificativa médica, como multas ou restrições de acesso a alguns lugares ou benefícios. Uau! Então, para amarrar tudo isso, o que fica é que o artigo 5º dá as bases, mas a aplicação real é cheia de Nuances, né? conflitos. Exatamente, não são direitos que funcionam isolados, eles vivem em tensão e o papel do STF é justamente tentar encontrar o equilíbrio em cada caso concreto. É um processo dinâmico que acompanha a sociedade, os direitos estão vivos, né? Com certeza. E para a gente terminar com uma pulga atrás da orelha. Se o STF defende tanta liberdade de informação ao rejeitar o direito ao esquecimento, como será que essa tecnologia que guarda tudo, que espalha tudo sobre o nosso passado, vai desafiar esse equilíbrio no futuro? Fica aí a reflexão sobre memória, informação e esquecimento na era digital.